Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a aula número 8. E hoje nós vamos falar sobre aconselhamento a divorciados. Nós sabemos que é um assunto que ainda tem alguns tabus dentro de certas denominações, mas não podemos negar que é uma realidade que nós estamos vivendo, não é? E como nós vamos proceder? Quando uma pessoa ou o próprio casal vem, está na nossa frente e avisa que estão se divorciando, ou a pessoa está ali falando, olha, eu estou divorciando, e aí? Como nós vamos proceder diante dessa realidade? O que a Bíblia fala, diz? Aí entra aquela questão que eu sempre digo do conhecimento, né? Você tem que folhear a Bíblia com facilidade dentro desses textos relacionados a divórcio, entender o texto e o contexto, para que você, em vez de aconselhar, você destruir a pessoa. É realmente um aconselhamento muito fino, muito delicado, em que você tem que construir algumas coisas primeiro, para depois você passar para o outro. Tá? Então, é isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Uma realidade e que nós temos que enfrentá-la porque elas já estão dentro das nossas igrejas. Ok? Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Vamos colocar o PowerPoint. Ok? E vamos iniciar a nossa aula. Um minuto. Hoje está meio lento. Aí, aconselhamento pastoral, aula número 8. Aconselhamento a cônjuges separados ou divorciados. Separados hoje já não existe mais, porque, principalmente a lei brasileira, né? Antigamente, você separava primeiro, passava um tempo, depois você divorciava. Hoje não, você já pode ir direto para o divórcio. Como a lei americana também é a mesma questão. Mas primeiro eu preciso falar com você que está aí nessa batalha do aconselhamento, seja você pastor, seja você conselheiro e conselheira. É a questão. Como fazer o aconselhamento de cônjuges separados ou já divorciados? Como? Esta é aquilo que eu disse, é uma situação muito especial e delicada. Ela vai requerer da gente muita empatia, se colocar no lugar do outro. Mas, pastor, eu vou colocar no lugar do outro. O cara chega aqui e falou que traiu a mulher, ou a mulher chega e fala que foi agredida pelo homem, ou vice-versa, e eu vou ter que ter empatia? Você vai ter que ter empatia. É um aconselhamento que também envolve empatia. Empatia significa você se colocar no lugar do outro, mas não aceitar nessa situação tudo que foi colocado pelo outro. Certo? Além da empatia, você vai ter que ter maturidade dentro do aconselhamento. Estou falando que você tem que ter 30, 40 anos de aconselhamento. Não, mas você já tem que ter uma certa maturidade espiritual, uma
maturidade de conhecimento bíblico e você vai ter que usar de duas inteligências. A inteligência emocional, a sua, e a inteligência espiritual. Então, o conselheiro vai ter que ter essas duas coisas. Então, como eu disse, é um aconselhamento mais delicado. Então, a maturidade, principalmente espiritual, e a maturidade da experiência de aconselhamento, isso ajuda muito, ok? Mas nada impede que você esteja começando agora e pegue um caso assim. Nós não podemos desprezar o poder do Espírito Santo, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos lá o que eu escrevi e o que eu trato, né? Primeiro, converse francamente, sem rodeios. Né? E esse, francamente, não é a falta de educação, ou voz grossa, ou dizer, meu Deus, o que você fez? Não, não é isso. É conversar francamente. É aquele negócio assim, como diz o americano, face to face, quer dizer, face a face, mas de um modo respeitoso, não é? E entendendo as condições do que e por que o casal está na sua frente, ou um dos dois está na sua frente comunicando o divórcio. Então, eu sempre inicio conversando sobre os ensinamentos bíblicos a respeito de divórcio e novo casamento. Então, eu exponho. Então, eu não vou expor aqui para vocês, porque eu já estou partindo do ponto em que vocês têm uma maturidade no ensino da palavra, uma maturidade de conhecimento bíblico, não é? E uma maturidade de discernimento de textos e contextos que falam sobre o assunto, ok? Então, às vezes, aparece essa palavrinha aí, novo casamento. Não é? Então, a questão do divórcio bíblico, né, o que a Bíblia fala sobre o divórcio, né, é bem claro, principalmente no Novo Testamento, o Senhor Jesus é bem claro, é devido à dureza do coração. Não é? Isso não está envolvendo salvação, não está envolvendo a sua vida espiritual, ela pode afetar, mas nós vamos ver mais na frente que existem algumas situações em que você incentiva a pessoa a continuar com a sua vida espiritual. A questão é o novo casamento. Eu, particularmente, eu sempre tenho receio desses novos casamentos serem perto um do outro. Separou hoje, daqui 3 meses já está vindo, pastor, esse aqui é o fulano, ou essa aqui é a fulana e tal, nós estamos querendo casar, o que você acha? Eu sou franco, falei, olha, eu acho que está muito cedo. Às vezes eles não gostam, né? Principalmente o outro, né, que às vezes não é nem da igreja, ou não é conhecido, ele está ali a primeira vez na minha frente, e a outra pessoa, ou o outro, que é o envolvido ali da igreja. Mas eu só falei, olha, eu acho que está muito precipitado, eu sou franco, não é? Porque envolve muitos pormenores. Levante as expectativas e desejos da pessoa aconselhada quanto ao futuro dela. Porque, às vezes, quando ela aparece com essa questão do novo casamento, ela ainda não se conscientizou do seu divórcio. Ela não se conscientizou da questão de estar divorciada. Né? Ou então, né, ela tem dentro dessas expectativas, né, que você levanta, questões de nunca mais querer casar. Então, assim, pessoas, seja homens ou mulheres, que foram agredidos ou agredidas, estou falando de violência doméstica, acontece mais do lado feminino, mas ele não é só do lado feminino, também tem casos do lado masculino, ou então abuso, né? O próprio abuso sexual, a própria traição, em que a pessoa não quer nem saber de novo casamento. Então, você tem que levantar essas expectativas para começar a
trabalhar o aconselhamento. Então, você tem que ajudar as pessoas aconselhadas a chegar a acordos mutuamente aceitáveis com respeito à divisão de bens. Então, você tem que entrar em questões práticas. Por isso que eu disse da inteligência emocional e da maturidade espiritual e de vivência em aconselhamento. Porque, assim, às vezes eles chegam e o circo está pegando fogo, ninguém quer dividir nada. Mas você tem que mostrar, francamente, falar, olha, vocês resolveram dividir a vida de vocês. Vocês resolveram ir um para cada lado. Então, não tem como. Vocês têm que chegar a um consenso. Então, assim, a partir daí, se você percebe que eles necessitam de ajuda, você entra com a pergunta, fala, olha, você já tem advogado? Você já tem advogado? Ou é um advogado só? Ah, não tem não? Tá, ok. Então, eu conheço um advogado que eu posso indicar para vocês. Não é? Mas, olha, respeitem-se mutuamente. A divisão vai ter que acontecer. E é muito pior quando isso chega para que o juiz decida. É muito mais doloroso. O processo já está sendo doloroso, vai ser mais doloroso se tiver que ter uma decisão do juiz. E aí há muitos pormenores, porque alguém saiu de casa, às vezes alguém precisa de algum bem que está ali, que vai ser dividido para começar uma nova vida. Enfim, são muitos detalhes, não é? Então, eu vou até um certo ponto, se ele já tem advogados, eu tento perceber se os advogados estão interessados em realmente fazer com que eles cheguem a um consenso ou se eles estão querendo só receber dinheiro e que a casa pegue fogo. Isso eu falo com eles, né? Como eles estão dizendo, eu pergunto assim, tá, o seu advogado o que falou? Tá. E o seu advogado, o que ele diz? Tá. E aí você vai pegando. Eu não conheço as questões do direito, mas você conhece a intenção do que eles estão falando e a intenção dos advogados. Ok? Outra questão é encorajar os casais a deixar de lado atitudes de vingança ou atitudes egoístas. Nós sabemos de muitos casos que estão acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, de pessoas que não aceitam a separação, vai lá e mata a outra. Não é? Ou vinga. Não é? Às vezes vinga até nos próprios filhos, perdeu a consciência de tudo, ela não aceita a separação, é a questão da negação que nós vamos falar lá na frente, né? Ou atitudes egoístas, né? A pessoa já não pode mais visitar os filhos até que o juiz dê uma sentença, troca as fechaduras a chave das fechaduras sem que ainda haja divisão dos bens, né? Então, às vezes a pessoa tem que pegar uma roupa e não consegue nem pegar. Enfim, pormenores e pormenores que você tem que saber, você tem que ter a maturidade para conduzir esse assunto para que haja a paz. Mesmo no momento de guerra, que você consiga promover o máximo um ambiente tranquilo, respeitoso e de paz. E olha, quando existe a violência doméstica é muito complicado, né? Quando existe a traição, às vezes é complicado, mas é um pouco mais simples. Mas às vezes eles estão separando, não é nem por questões de violência doméstica e nem por traição, mas é a famosa incompatibilidade de bens. Tá bom, se vocês têm incompatibilidade de bens, vocês já têm desde lá atrás, mas aí você vai ver, não passaram por um aconselhamento pré-conjugal ou o aconselhamento pré-conjugal foi muito mal feito, né? Foi muito feito, cheio de regras, né? Hoje nós temos muitos cursinhos aí que são mais regras do que realmente a realidade da vida de casal, né? Seja pré-conjugal ou mesmo depois de casados, que tem alguns que eu não concordo, porque é água com açúcar, não mostra a realidade de um casamento ou a realidade de entrar num casamento, né?
Mas isso é uma questão minha. Então, tirando esses dois pontos que são mais complicados, você deve sempre colocar a possibilidade da reconciliação, mesmo que pareça impossível aos seus olhos. Né? Porque às vezes você se deixa envolver ali e o ambiente está meio quente, está meio fervendo e tal, e você acaba se envolvendo. Não. Você tem que manter a sua neutralidade. Mesmo que esteja te afetando por dentro, você também esteja agitado, tente manter a sua neutralidade. E eu sempre vou repetir isso. Empatia, maturidade e inteligência. Sendo que a maturidade e a inteligência, seja a maturidade espiritual, a maturidade no aconselhamento, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, vinda do Espírito Santo. Então, aquilo que parece impossível aos seus olhos, pode ser que para o Espírito Santo não seja. Então, eu sempre coloco a possibilidade da reconciliação. É uma pergunta franca aqui. Depois disso tudo que nós conversamos aqui, vocês estão vendo como que são as coisas e tudo e tal, existe a possibilidade de vocês se reconciliarem? Eu sempre faço essa pergunta, não é? Eu não deixo de fazer, não. Mesmo que pareça impossível aos meus olhos. Mas, às vezes, o que parece impossível aos meus olhos, para o meu Deus, que é um Deus de milagre, e é um Deus que eu sirvo, pode não ser impossível para ele. Apesar que para Deus nada é impossível. Mas, às vezes, diante dessa situação, Deus já traçou os seus planos que realmente, diante da situação, não tem como reverter, né, o divórcio. Você vai voltar para continuar apanhando em casa, né? É uma coisa que o conselheiro tem que colocar, a empatia, a maturidade, a inteligência. Ah, tá. Você vai voltar e vai continuar sabendo que ele ou ela está te traindo? Então, vocês estão entendendo essa questão de que quando eu coloco Deus aqui, não é que Deus não possa fazer o impossível, mas que no momento agora, Deus está falando diferente. E isso tem que ser perceptível ao conselheiro. Ajude os conselheiros a formular um meio de explicar a situação aos filhos. Às vezes eles estão perdidos. Eles definiram, vão separar mesmo, mas eles dizem, bom, pastor, como é que a gente vai falar isso com os nossos filhos? Você tem que levantar a questão de como foi a convivência dos dois com os filhos. Porque tem assim, mesmo que... Vou colocar o exemplo do pai. Mesmo que o pai tenha sido, traiu a esposa, em algum momento ele usou de violência, mas usou com a esposa. Os filhos amam ele ama os filhos, e vai ser uma separação traumática. Então, assim, é conversar francamente com os filhos, por mais que doa, e vai doer, e os filhos não vão entender, na maioria das vezes. Eles podem até achar que eles são os culpados. Então, isso tudo tem que ser colocado diante deles de uma forma de que, francamente, seja falado na linguagem deles, porque pode ser uma separação onde ainda são crianças, ainda são adolescentes, ou já são adultos, ou tem essa mistura de criança com adolescente, com adulto, dependendo da quantidade de filhos, e talvez até, dependendo, tem que ser uma conversa separada. Se é criança e adolescente, você fala. Se tem um adulto, você também fala, mas aí já é uma outra consequência. São fatores diferentes de compreensão. E você tem que ajudar eles a compreender os efeitos dos divórcios sobre os filhos. Não é você colocar nos filhos que eles têm que entender o que os pais estão fazendo. Não, é o contrário. Eles têm que entender o preço a ser pago pelos efeitos do divórcio sobre os filhos.
Eles têm que sair conscientes disso, né? Ajude-os juntos ou separados, porque igual eu disse, às vezes vem os dois, às vezes vem só um, a se ajustarem às dificuldades da vida a sós depois do divórcio. Por quê? Viveram um período, né, juntos. Então, muitas coisas eram incomuns, muitas coisas divididas, contas, planos, projetos, e aí, de repente, assim, e agora? Né? Eu preciso, sei lá, que um dos bens seja vendido porque eu não tenho nem lugar de morar, eu saí de casa. Né? Então, é uma dificuldade, você tem que mostrar, olha, ok, e tem que mostrar para os dois lados, não é? Você tem que se ajustar. Né? Às vezes a mulher tinha, né, o sustento do marido na forma, né, salarial, financeira, e, e agora ela não vai ter mais essa ajuda, mesmo que essa ajuda não apareça com dinheiro no bolso dela, na carteira dela. Mesma coisa o marido, ele tinha a ajuda da esposa que trabalha fora e traz também o dinheiro para casa, agora ele também não vai ter, então existe um ajuste financeiro, né? Tá, e eu consigo viver sem essas questões, né? Que agora eu não vou ter ajuda mais para pagar as contas da casa, eu não vou ter ajuda mais para me sustentar, porque eu dependo dele e ele depende de mim, e o nosso junto é que fazia a nossa vida seguir, e agora não tem mais isso. Então, assim, você busca isso deles e traz a realidade a eles, né? Que agora, né, como eles decidiram cada um ir para o seu lado, eles também têm que assumir essa responsabilidade, né, dos seus próprios planos e projetos, sabendo que não vai contar com o outro em certas coisas, né? O outro detalhe encoraje os aconselhados a buscar o crescimento espiritual. Olha, isso aqui nós precisamos trabalhar muito. Nós pastores, nós conselheiros, conselheiras, nós precisamos trabalhar muito. Sabe por quê? Porque é o seguinte, mas pastor, eles estão separando, você está falando em crescimento espiritual, eles estão indo contra a lei de Deus, e você está falando em crescimento espiritual? Sim. É aquela questão que eu falei, é uma realidade que está na nossa frente. Apesar de tentarmos o reconciliamento, não há como. É igual eu disse, há fatores que não tem como, violência doméstica, traição, é, é complicado, é difícil. Mas mesmo separado e sendo cristãos, você tem que continuar trabalhando com eles, tá? O crescimento espiritual, a fé. E outra, aquilo que eu disse, a graça é abundante, superabundou a graça no meio do pecado, no meio do erro. Então, isso nós temos que saber trabalhar com os nossos divorciados da igreja. É uma realidade, irmãos. Não adianta nós fecharmos os olhos, pastores, não adianta fechar os olhos e falar que não tem, porque tem. E como nós estamos trabalhando? Como nós estamos verificando, né, o crescimento espiritual, já que houve um abalo emocional e psicológico na vida dos dois? Mesmo que um queira separar, mesmo aquele que quer separar, há um abalo psicológico na vida dele. Certo? Então, assim, são coisas que nós temos que pensar, discutir e, às vezes, até ter palestras específicas para esse público que está na nossa igreja. Né? Às vezes, mais recatado, não anunciando na frente, nós vamos ter uma palestra aqui só para os divorciados e tal, vai ser sábado, e nós vamos ter um café. Não, uma coisa mais reservada, uma coisa sem muita divulgação,
se acha o meio de chegar até eles, pode ser um convitinho, né, um convite pequenininho, falando, não, vamos ter uma palestra, nós queríamos, vai ter só pessoas que estão na sua situação, né, de divorciado, a gente precisa de trabalhar isso com você, porque nós queremos, né, realmente o seu crescimento espiritual, nós estamos interessados na sua vida espiritual, nós estamos interessados em fazer você crescer e não derrubar você, né? Não que a sua fé seja morta, mas que a sua fé seja viva. É um ponto a pensar, conselheiros e pastores. Não é? Nós vamos fugir dessa realidade, vamos fazer igual o avestruz, furar um buraco no chão e enfiar a cabeça? Fingir que não está acontecendo? É. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de apacentar o rebanho. E vão ter ovelhas no rebanho que vão estar nessa situação. E Deus vai cobrar de nós o nosso apacentamento às ovelhas que Ele nos deu. Parece que é uma frase solta dentro de um aconselhamento, mas nós devemos pensar nisso. São ovelhas. Apesar delas definirem o que elas vão querer ser, mas continua sobre os nossos ombros a responsabilidade de trazer essa ovelha para o meio do rebanho, trazer ela para o crescimento espiritual. Se ela não quiser, a escolha é dela. Nós não podemos interferir. Mas uma coisa nós não podemos deixar de fazer, que é justamente abraçar essa ovelha e buscar a sua recuperação dentro da condição que ela está. 3 questões sobre a aflição do divórcio. Preconceito social e religioso. Presta atenção que eu falei religiosos. Estou falando de religiosidade. É aquela questão do preconceito que existe dentro da própria casa de Deus, dentro da própria igreja. Isso é religiosidade. Ah, não, ele é separado. Ela é separada. Olha lá, já está com o namoradinho. Se parou um dia dele, já está com o namoradinho e tal. Isso é preconceito religioso. Vamos entender a situação. Os conselheiras, pastores, eles precisam de entender a situação. Talvez o membro, ele tem outros pensamentos. Mas se nós formos chamados para essa obra, o nosso pensamento tem que estar focado na ação do Espírito, na graça de Deus e no amor de Jesus. Não é? O preconceito social, eu falo mais do preconceito social se a pessoa está envolvida o tempo todo no meio cristão. Não é? Porque lá fora, em empresas, em outros trabalhos, as pessoas já aceitam normal, separou, tá, beleza e tal. Né? Até, às vezes, arrumam um outro namorado, outra namorada para a pessoa. A questão do preconceito social hoje, como existia antigamente, principalmente com as mulheres, com a questão da separação e do divórcio, hoje não existe mais. Mas dentro dos nossos templos existe. E nós temos que combater isso. Né? Porque, assim, ela já está sofrendo a questão. Então, assim, é dia dos pais ou dia das mães. Mas o pai já não está mais porque ele se separou e saiu da igreja. A mãe se separou e saiu da igreja. Aí você vai e entrega o presentinho. É o dia dos pais, mas o pai não está presente. O filho vai sentir. Poxa, todo mundo aqui recebeu, mas ela não me deu. Eu queria, né? Cabeça de criança, de adolescente. Poxa, eu queria tanto que a tia me desse esse presente para eu levar para o meu pai. Às vezes a gente pensa muito na situação que está ali dentro. Não,
pode cortar o nome do pastor Paulo, porque ele é divorciado da Silvânia. Então, quando chegar o dia dos pais, ele não vai receber, né? É lógico que eu estou colocando uma situação hipotética, e a menina, né, a menininha, ou o menininho, esquece. Não, vamos pensar além. Maturidade, empatia, inteligência emocional, maturidade espiritual, né, inteligência espiritual. Isso é preconceito. Porque eu estou afetando a pessoa que, no caso que eu estou dando um exemplo, é o filho, que não tem nada a ver com isso. Então, eu defendo, no dia dos pais, ou no dia das mães, né? Mesmo que o pai não esteja presente, a mãe não esteja presente por causa do divórcio, e a igreja vai dar, e eu estou falando para a igreja, tá? Estou falando para os pastores e para os conselheiros cristãos, a criança vai ficar com a mão abanando? Quem você está ajudando? Dê uma parada para você pensar mesmo. Então, a questão do divorciado, ele também sofre esse preconceito social e religioso. O novo casamento nós já discutimos, não é? E é praticamente um novo aconselhamento. Quando tem um novo casamento, eu faço o aconselhamento pré-conjugal. Depois de casados, eu faço o aconselhamento conjugal. Sabe por quê? É diferente. Porque o primeiro casamento, vamos fazer a coisa como completa. No primeiro casamento, eles entraram no aconselhamento pré-conjugal, ok? Passaram por ele. Casaram, entraram no aconselhamento conjugal, ok? Ok. Bom, agora, no primeiro, eles estavam construindo tudo. Tudo era novo. Tudo era construído na base do errar e acertar, na base de fazer e refazer, mas encontrar um caminho para que, tanto no noivado como no casamento, houvesse, né, justamente uma vida calma, uma vida tranquila e uma vida de carinho e amor. Agora, o novo casamento, o que que acontece? Ele já vem com a bagagem do antigo. Então, é diferente. Ele já não, o casal já não é mais inexperiente. Ou a pessoa já não é mais inexperiente, porque de repente ela vai casar com uma pessoa que nunca foi casada. Mas, enfim, ela já vem com a experiência antiga. Ela já tem uma vivência. Então, o aconselhamento vai ter que ser um outro tom de aconselhamento. Os pontos a serem abordados vão ser o mesmo, mas o tom do aconselhamento vai ser diferente, porque já existe uma experiência anterior, de um casamento anterior, de um noivado anterior. Ok? Então, por isso que eu coloco a questão do novo casamento. Precisa de ser aconselhados novamente e de uma forma diferente. A negação da realidade é aquela questão, é não aceitar, né, a separação. Ele nega, ela nega, ela ou ele tenta por outros meios voltar à reconciliação, que já não tem mais como. Então, assim, às vezes usa a sogra, a ex-sogra, o ex-sogro, usa amigo, usa a ex-cunhada, o ex-cunhado e tudo. Vai lá, conversa, fala com ele. Às vezes ele muda de opinião, fala com ela e tal, e tudo, tal, e não aceita. Então, isso chama-se negação da realidade.
Ela não aceitou, ele não aceitou. Geralmente isso acontece em separações que não tem a traição, a maioria das vezes, ok? Não tem a questão da separação por traição, não tem a separação por violência doméstica, mas a separação por essa tal incompatibilidade de bens que eu não consigo entender, porque isso tinha que ser lá atrás, no, no aconselhamento pré-conjugal, né? Mas quiseram levar à força, a fórceps, né? E se comete erros. E a gente já viveu isso, né? A negação da realidade. E isso pode, às vezes, né, muitos casos hoje, partem até a negação da realidade, parte até para a violência, em tirar a vida do outro. Não, eu não aceito que você divorciou, né? Eu não aceito você em outro relacionamento. E a gente sabe de muitos casos que deram em morte. Isso chama-se a negação da realidade. Então, num momento apropriado em que você está aconselhando, você percebe a questão da negação da realidade, se ela existe ou não. Se ela existe, você tem que trabalhar. Você tem que mostrar à pessoa que quer negar uma realidade já imposta as questões, né? A aceitação. Isso pode levar um processo, pode levar um tempo, sim, mas ela tem que passar da fase de negação para aceitação. Ah, pastor, mas aceitação parece que tudo é fácil. Não, não é fácil, não. Mesmo na aceitação, vão ficar alguns requisitos do casamento antigo, né? Podem ficar algumas dores, algumas mágoas, né? Mas aí já está na aceitação. É o que eu digo, já está no processo de cicatrização, porque a ferida foi aberta. Agora, o conselheiro está fechando a ferida, né? Está dando os pontos, mas nós sabemos que até que aquilo vire uma cicatriz, os pontos têm que ser sido dados muito bem dados, né? Para que a cicatrização ela seja perfeita. Ela vai ficar ali, mas no momento em que você olhar para aquela cicatriz, você não sinta a dor da ferida que estava antes. Você vai lembrar, mas ela não vai doer. Então, isso tem que ser trabalhado. E me desculpa ser cansativo, mas eu volto. Empatia, maturidade espiritual, maturidade no aconselhamento, inteligência espiritual e inteligência emocional para trabalhar essa questão do aconselhamento ao divorciado, ok? Então, próxima aula nós vamos tratar outro assunto. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.